Tradução e edificação. Eu quero tratar com os irmãos a respeito de avivamento, a respeito do quanto nós temos buscado ao Senhor e o quanto a nossa expectativa nos atrapalha de experimentarmos o verdadeiro avivamento. Porque o que acontece, irmãos, muitas vezes quando nós buscamos ao Eterno, a gente já vai cheio de expectativa do que a obra dele, do que ele tem para fazer em nós. Né? Eu gosto muito do novo convertido nesse aspecto, porque o novo convertido, a busca dele é de conhecer o Eterno, pelo menos deveria ser. A busca dele é conhecer ao Eterno, conhecer a sua vontade e se arrepender dos seus pecados. O novo convertido, ele não está tão preocupado em realizar coisas, pelo menos não deveria, e ele não está tão preocupado em fazer as coisas do jeito dele. Mas aí, quando começa a entrar em nós uma vontade de realizar algo, e a gente já vai cheio de planos para o Eterno, olha, Senhor, eu quero realizar isso, eu quero que as coisas aconteçam dessa forma, dessa forma, dessa forma. Olha, eu quero chegar em cada serviço e eu quero que os serviços sejam alegres, eu quero sentir, eu quero poder tocar, eu quero. Isso tudo porque a gente já vai cheio de expectativas em cima de Hashem e quando às vezes o Eterno quer fazer algo além daquilo que você está pedindo, porque o Eterno vai tratar sempre com a nossa vida primeiro, ele sempre vai primeiro, olha, o que você está pedindo é bom, mas você precisa se converter, primeiro deixa eu tratar contigo. Então a gente está estudando um pouco sobre a vida de Irmiyahu, do profeta Irmiyahu, e Irmiyahu ele profetizou, ele iniciou o tempo de profecia dele no tempo nos dias de Yoshiyahu, do rei Josias. E Josias foi um ótimo rei. Ele foi um ótimo rei. Ainda que o seu pai e o seu avô não tenham sido. Então, Irmiyahu, capítulo 1, vai dizer que a palavra do Senhor veio a Irmiyahu nos dias de Yoshiyahu, né, nos dias de Josias, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ou seja, Irmiyahu começou a profetizar quando Yoshiyahu tinha 21 anos. Lembrando aos irmãos que Yoshiyahu começou o seu reinado quando ele tinha 8 anos. Vale a pena recordar também que o pai de Yoshiyahu, Amon, foi assassinado. Conspiraram contra ele. E o avô de Yoshiyahu foi quem? Manassés. Menashe, aquele rei que fez coisas tão terríveis que o império da Síria levou ele para a Babilônia. Colocou um anzol no nariz dele e levaram ele para a Babilônia, e aí ele se arrependeu lá e o Eterno trouxe ele de volta para Jerusalém, onde ele terminou a vida dele, ele derrubou todos os altares idólatras que ele havia feito. O ponto que eu quero colocar para os irmãos é que quando o Eterno vai fazer algo grande, a gente não tem o controle disso. Porque se um avivamento e se a obra do Senhor estivesse no nosso controle, não seria um avivamento, nem seria uma obra dele. Consegue entender? Então, por exemplo, o Eterno estava fazendo algo grande nos tempos de Irmiyahu, né, porque ele viveu no tempo de Josias, de Yoshiyahu. Irmãos, Yoshiyahu, quando ele tinha ali por volta dos 16 anos, ele começou a buscar o Senhor. Ele começou a buscar o Senhor com a vida dele, começou a buscar e em determinado momento, ou seja, no 12º ano do seu reinado, então aqui ele estava com, 12º ele estava com 20 anos, com 16 ele começou a buscar o Senhor, tudo bem? No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Eterno, então ele tinha 16 anos ele começou a buscar o Eterno, e com 20 ele saiu para purificar Yehudá e Jerusalém dos altares idólatras, e dos postes sagrados, das imagens esculpidas, dos ídolos de metal, e ele saiu lá com seus homens, né? Sob as suas ordens foram derrubados os altares,
despedaçados, tudo que os altares que queimavam incenso, ele saiu quebrando tudo que era ídolo e queimou os ossos dos sacerdotes sobre aqueles altares. Ele purificou Judá e Jerusalém, né, Yehudá e Jerusalém. Ele saiu fazendo também nas tribos de Menaché, de Efraim, de Shimon, até mesmo Naftali, nas ruínas ao redor delas. Ele saiu fazendo uma grande obra. Aquilo era um avivamento naquela terra. Aquilo era um avivamento naquela terra. E Yoshiahu não estava fazendo algo que ele pudesse ter planejado. Ele só buscou o Senhor. Ele buscou o Senhor durante 4 anos, porque dos 16 aos 20, e o Eterno levantou ele para fazer algo, e ali começou. Eu não sei se havia qualquer expectativa, porque o problema é quando nós buscamos o avivamento e não o avivador. Foi algo que o Senhor ministrou muito forte em um devocional que a gente estava fazendo em casa. Olha, você se preocupa tanto que a sua reunião tem que ser avivada, que o Senhor tem que falar. E busque a mim. Busque a mim. Né? Na aula passada, a Cel falou algo que ministrou muito. Né? Ela falou, olha, o Senhor falou conosco, usou a vida dela para profetizar. O Senhor falou conosco no último Shacharit, acho que foi nesse último mesmo, né? Foi. E eu apenas estava na minha posição, naquele determinado dia, sem expectativa alguma. Estava apenas fazendo o que eu tenho que fazer todo o Shabat. E ali o Eterno falou conosco. Porque a gente tem que buscar o Senhor. Sabe o que é mais interessante? Por exemplo, durante esse reinado de Yoshiahu, Josias, ele estava restaurando ali a terra, e depois que ele terminou de restaurar o país dele, né, depois que ele terminou aquela limpeza, aquela purificação da terra, ele foi restaurar o templo. Ou seja, primeiro ele cuidou da casa dele, primeiro ele cuidou da terra dele, e depois ele foi buscar restaurar o templo. Mas a gente quer fazer o contrário. A gente quer que o nosso congregar e as nossas reuniões sempre tenham algo sobrenatural, mas a gente quer isso primeiro e depois a gente quer que a nossa casa mude, quando é o contrário. Quando é o contrário. Sabe qual tem que ser a minha oração e a sua oração? Que ocorra um avivamento dentro da nossa casa, que ocorra uma busca pelo Senhor dentro do nosso lar, e depois nós veremos algo, por consequência, acontecer dentro dos lugares que nós congregamos, dentro dos lugares que nós nos reunimos, com as pessoas que nós congregamos, com as pessoas que nós convivemos. Primeiro nós temos de buscar que algo ocorra dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Outra coisa, o avivamento, ele envolve compromisso. O avivamento, irmãos, o avivamento ele não está resumido quando você sente aqui um calafrio, um arrepio, olha, porque o avivamento ele não pode ser como uma relação de paixão que tem data de validade. O avivamento está muito mais relacionado com o casamento, que não tem data de validade, é até a morte, e requer compromisso. Avivamento sem compromisso não é um avivamento. Da mesma forma que avivamento, quando você tem controle, não é um avivamento. Quando você está controlando, não, eu quero que aconteça desse jeito, isso não é um avivamento. O Senhor não está operando algo que está no teu controle, que está no meu controle. Se você quer ver algo sobrenatural do Senhor, se você quer ver o Eterno falando com você, ministrando a sua vida, você vai ter que sair do controle da situação. Do contrário, não vai ser um avivamento. Conseguem compreender? Então, a gente tem que colocar as coisas nos devidos lugares. Outro ponto, o reinado era um rei bom, Yoshiahu. Tudo bem? Josias, pega lá, você pode ler na sua casa, eu não vou ler tudo aqui porque não dá tempo, porque o tempo voa. Você pode ler 2 Crônicas, capítulo 34, você vai pegar ali o início do reino dele, e o capítulo 35 conta a história de Yoshiahu, de Josias. Durante o reinado dele, que foi um rei que restaurou o povo de Israel, e Irmiyahu estava profetizando. E se você lê as profecias de Irmiyahu, há arrependimento, irmãos. Então,
Quando parece que as coisas não batem, porque durante o reinado de um bom rei, existia um profeta também ministrando arrependimento. Porque o que acontece? Quando o Senhor está em um lugar e existe avivamento ali, vai ser ministrado arrependimento e conversão. Porque avivamento envolve humilhação, arrependimento, conversão, reconhecimento de pecados, transformação de vidas, santidade, conhecimento do sagrado. Isso é avivamento. Avivamento vai muito além do sentimento, daquilo que você sente. Está muito mais relacionado com a transformação de vidas e conversão. Está muito mais relacionado com a transformação de lares. Porque para que o templo fosse purificado, primeiro a terra de Israel foi purificada. Se você lê sobre a vida do avô de Yoshiarro, Menashe, está escrito: em sua angústia ele buscou o favor do Eterno, seu Elohim, e humilhou-se muito diante do Elohim dos seus antepassados. Quando ele orou, o Eterno o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino, e assim Menashe reconheceu que o Eterno é Elohim. Yoshiarro, assim que o rei ouviu as palavras da Torá, porque a Torá não estava sendo mais lida, não é? Já desde, se ele começou a reinar com 8 anos e por volta ali dos 26 anos ele ouviu a Torá pela primeira vez, a Torá não era lida então já há 18 anos. É isso? Estou fazendo as contas. 18 anos. 18 anos. Que a Torá não era lida para ele. Foi encontrada, as escrituras dizem que foi encontrada a Torá. Ela foi encontrada, estava perdida há pelo menos 18 anos. E quando ele ouviu as palavras daquela Torá, ele sentiu um sentimento muito bom, ele teve uma experiência maravilhosa. Não, irmão, sabe o que ele fez? Ele rasgou as vestes dele. Ele falou: corre, traz um profeta aqui, porque foi uma profetisa, né? Traz um profeta, corre, e a gente precisa saber o que o Eterno tem para nos dizer, porque grande é o nosso pecado. Isto é avivamento. Grande é o nosso pecado. Corre, a gente precisa se corrigir, corre. Isso é um sinal de avivamento. Quando pessoas se convertem dos seus pecados. Isso é um sinal. Então, claro, é muito bom quando a gente vai numa reunião e você fala: puxa, tinha tanta alegria. Olha, eu saí dali cheio. Eu saí dali fortalecido. Mas o sinal do avivamento é quando se prega arrependimento. E está escrito, quando a profetisa chegou diante dele, ela disse o seguinte: Hulda, já que seu coração se abriu, você se humilhou diante do teu Deus, quando ouviu o que ele falou contra esse lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados e você será sepultada em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Arrependimento. Arrependimento transforma. Arrependimento é um sinal de avivamento. Sabe uma coisa que o Senhor ministrou muito comigo? É quando nós queremos avivamento, mas nós não queremos compromisso. Sabe, eu li um exemplo, achei muito legal. Quando alguém busca o avivamento sem buscar o Senhor. É como se um estranho se aproximasse de você e dissesse: olha, é o seguinte, eu quero ter filhos com você. Não te conheço, não tenho certeza se eu gosto de você, também não quero compromisso ou casamento, mas eu tenho certeza que eu quero filhos. E aí, o que você acha da minha proposta? O que você acha dessa proposta? Mas é muitas vezes o que a gente quer. Parece que a nossa principal expectativa é que as nossas reuniões sejam intensas, que os nossos louvores nos emocionem. Meu irmão, minha irmã. Que os nossos ambientes sejam aconchegantes, sejam convidativos, sejam agradáveis. Que o jogo de luz cause impacto. Eu ouvi uma pessoa uma vez falando sobre isso.
Eu achei muito interessante. Uma pessoa que eu acompanho desde a minha conversão, e ele colocando o seguinte, ele falou, olha, eu tenho muita dificuldade em lidar com esse tempo, porque quando eu comecei a cantar pelo Brasil, quando eu comecei a ministrar, a gente, às vezes era eu, o violão ali, e a gente não tinha nada disso, era um lugar com cadeiras, né, e a gente cantava junto os louvores, as pessoas se entregavam, e existia conversão, a gente só queria o Senhor. E às vezes eu vou em alguns lugares hoje, tem jogo de luz, tem fumaça, e eu tenho dificuldade em lidar com isso, né? E o Senhor tem me ministrado para eu não endurecer meu coração. Mas é uma geração diferente, né? Existe muita preocupação com você estar se sentindo bem aqui dentro, você... Olha... E eu admiro muito, nessas horas eu admiro você, meu irmão, minha irmã, que faz parte do ministério, o Som do Céu. Você que faz parte da Beit Sara Shalom e congrega conosco à distância. Eu admiro muito você. Porque na sua casa você não tem, pelo menos eu acho, você não tem jogo de luz. Na sua casa você não tem fumaça. Nem aqui, tá? Aqui também não tem jogo de luz nem fumaça. Mas é você na sua casa ou no lugar que você, naquele lá que você congrega, talvez na sala de um irmão, talvez no salão, na casa de alguém, e um vídeo passando ali, e os irmãos sabem, a gente também não tem nada uau, é apenas uma câmera filmando o serviço que a gente está realizando aqui, e você faz isso de uma maneira completamente, sabe aquela que Shaul HaShaliach diz, racional? Você se propôs a servir o Eterno. De maneira que se você sente alguma coisa, se de alguma forma você é impactado, não é porque o homem se esforçou para isso. Até o som que vai para fora é diferente do som que a gente tem aqui. O som que a gente tem para fora hoje, comparado ao que a gente tinha no começo, é excelente. Mas o som captado no microfone vai captar muito mais os desafinos do que o som que a gente escuta aqui na Beit. Se você visitou a gente alguma vez, você sabe do que eu estou falando. Você fala, puxa, é tão melhor aqui. Por quê? A sensação é melhor. O presencial é melhor. Sensitivamente falando. E você que congrega conosco à distância, eu te admiro, porque se você sente algo, se de alguma forma você é tocado e você sente isso fisicamente, isso não proveio do homem, veio totalmente do Eterno. Porque não existe nada que te condicionou a isso. Você não foi condicionado tanto pelo vídeo quanto pelo áudio. Porque nós não temos uma produção de vídeo profissional, nem de áudio que poder, pelo menos quando eu escuto Hallel Cover, eu falo, Senhor, o Senhor usa. Né? Eu escutei um testemunho, eu falei, puxa vida, eu escuto Hallel Cover, eu, Caio, que o Senhor me perdoe, eu falo, puxa, eu tô escutando, dá pra gente arrumar, mas ele tem que melhorar aquilo, melhorar isso. E às vezes os irmãos chegam e falam, Caio, eu coloquei os louvores, o Senhor me ministrou, ouvindo aqueles louvores do Hallel Cover. E aí é mérito completamente do Senhor, mas eu te digo que também você que consegue isso, você também, o Senhor tem visto a sua busca, porque você não foi condicionado para tal. Claro que existe, né, você tem sido ministrado, claro que existe algum tipo de interesse para você estar conosco, claro, não é? Nós somos pessoas interesseiras, mas é diferente de quem está aqui. Sabe aquela coisa que o Mashiach diz? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu te digo que por conta da distância, por conta das situações que nós estamos, eu considero bem-aventurados aqueles que conseguem congregar à distância, porque não tem nenhum tipo de condição que nós temos. O que eu compartilho com os irmãos é que o avivamento ele não tem muito a ver com o que você sente, mas com a sua conversão. E com aquilo que você tem conseguido viver dentro do seu lar. Aquilo que você tem colocado em prática dentro do seu lar. Então, se você está, por exemplo, voltando ainda, você está num ambiente, você vê alguém lá que não tem a melhor voz, alguém lá que não é o melhor
pessoa falando, e mesmo assim o Senhor usa, e você se colocou na posição, Pai, eu estou aqui para ser ministrado, eu não estou aqui para reparar em mais nada. Você é muito bem-aventurado. Você é muito bem-aventurado. O rei Yoxiarro viveu um grande avivamento no tempo dele, e o grande avivamento do tempo dele foi restaurar o povo de Israel, e se envolveu arrependimento, e se envolveu muita oposição, porque ele foi contra a idolatria, e se envolveu muita dedicação. Que você possa, no nome de Yeshua Mashiach, como este rei, o princípio do avivamento é conversão. Que você possa, no nome de Yeshua, se converter, se arrepender, e você vai ver grandes coisas acontecerem. As escrituras nos dizem que quando ele terminou de purificar a terra, quando ele terminou de purificar o templo, eles celebraram Pêssar. E o Pêssar não era celebrado naqueles moldes desde os tempos do profeta Samuel. O Pêssar não era celebrado naqueles moldes desde aquele tempo. Ou seja, o que ele fez não foi feito nem nos tempos de Melech David, do rei Davi, nem nos tempos de Shlomo, que foi o rei mais próspero que Israel teve. Talvez nos tempos de Davi pode ter acontecido porque Shmuel era vivo ainda quando Davi foi ungido, mas ele demorou para de fato iniciar o reinado dele. Eu acredito que nem nos tempos de Davi teve um Pêssar tão grande, impactante como nos tempos de Yoxiarro. Vale a pena você ler 2 Crônicas, capítulo 35, o que esse rei conseguiu fazer. E ele iniciou tão jovem o reinado dele, né, com 8 anos, e com 16 ele começou a buscar ao Senhor. Com 16. O Eterno pode usar a vida de um jovem para trazer avivamento. O Eterno pode usar a vida de um jovem para pregar arrependimento. Ele pode, se ele quiser. E se ele quiser, você vai impedir o seu avivamento? Cuidado. Quando você toma o controle, já não é mais avivamento, né? Eu estava até ouvindo uma ministração que é como se a gente... nós somos presunçosos. Eu vou ler aqui para vocês, né? Nenhum avivamento ocorreu simplesmente porque as pessoas estavam buscando. Eles aconteceram porque as pessoas buscaram o eterno. Elas buscaram o eterno, então um avivamento aconteceu na vida delas. Nós somos presunçosos quando nós pensamos que podemos promover ou controlar um avivamento. Seria como segurar um furacão. Se você puder controlar ou segurar um furacão, ele não é um furacão. E se você puder segurar ou controlar um avivamento, ele não é avivamento. Será apenas uma série de boas reuniões, com boas pregações. E a verdade é que nós ficamos viciados nas coisas boas que a congregação pode oferecer. Porque, na verdade, nem sempre nós temos boas reuniões com boas canções. E aí? E aí? É sempre que você vai ter uma boa reunião, uma boa canção? É sempre que o caia certo? Eu fico imaginando às vezes, porque a gente se organiza para ensaiar o coral, e eu ensino um pouco de técnica vocal que eu sei, e eu passo aqui alguns vocalizes, né, alguns exercícios, eu falo, Senhor, será que eles ficam pensando? Porque tem vezes que eu desafino, irmãos, medonhamente, se existe essa palavra. Eu falo, Senhor, enquanto está durando aquele desafio, aí a voz volta para o lugar, eu falo, meu Pai. Fico imaginando eles pensando, o Caio ensina, passa os vocalizes, e aí? Meus irmãos, eu tenho meu dia mal. Eu tenho meu dia, como foi ontem, que eu estava com a voz rouca. Não sei por que acontece a este corpo. E outra coisa, vai envelhecer. Eu vou perder alguns agudos, talvez ganhar alguns graves ou não, não sei. Minha voz até agora ainda está um pouco rouca. E aí? E quando o cantor, ali, porque razão significa isso, né? O cantor, o condutor está rouco, como é que vai ser a tua reunião, meu irmão, minha irmã? Como é que vai ser a tua reunião quando o pregador ele não estiver num dia bom, ele tiver tido um problema muito sério na casa dele, ele está passando por um momento de resolução, por ainda resolvendo as coisas, porque nem sempre o teu líder vai estar bem para estar ministrando, às vezes ele passou por um momento tão difícil, talvez ele perdeu alguém querido. E aí? Hoje foi uma péssima reunião. Como é que vai ficar seu relacionamento com o Eterno por causa de uma reunião assim? Esse era o tempo que Yirmeyahu vivia. Yirmeyahu viu um bom rei iniciar um bom reinado, iniciar um tempo de avivamento, que era
arrependimento e conversão. Arrependimento e conversão. Se eu vejo a obra do Senhor ser realizada na minha casa, eu estou em avivamento. Eu estou em avivamento. Que você possa viver um avivamento e não controlá-lo. Não ter uma expectativa sobre ele para que ele ocorra do jeito que você quer, porque isso não é avivamento. É no máximo uma reforma. É no máximo uma reforma que você fez. Mas quando você coloca as coisas no controle do eterno, aí você vai ver, vai ouvir, vai sentir até algo grande acontecer na sua vida. Esteja aberto para o avivamento do Senhor na sua casa e na sua família. No nome de Yeshua HaMashiach. No nome de Yeshua.